Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Arrocha Manaus para você que nos acompanha nas nossas redes sociais. E olha só, hoje a nossa convidada, minha entrevistada, é a Carola Caldas, que é formada em Direito, empresária, fundadora do Instituto Provida. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Conhecendo o senhor de perto, pessoalmente, é uma satisfação, viu? Prazer meu. Olha, estou muito feliz. Provida Amazônia me trazendo em grandes lugares. Que legal, que bom. Acho que o nosso papo vai ser muito bom. A gente vai falar sobre essa veia social que você tem, desse trabalho social, da sua vida um pouco, né? De tudo que você faz. Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco do Instituto. Nos conte aí há quanto tempo ele existe. Então, eu vou contar um pouquinho de como foi que o Instituto nasceu. Né? Eu tive câncer em 2015. Fui diagnosticada nesse período e fui desenganada pelos médicos. E ali em busca de uma resposta divina, né? Porque quem é diagnosticado com essa doença, a primeira coisa que pensa é por que eu fui, por que eu estou passando por essa situação, né? A gente nem pergunta da cura, a gente pergunta só o porquê. Pelo menos comigo e com centenas de pacientes que eu acompanho né, através do Provida, essa é uma das perguntas que a gente sempre faz para si mesmo. E ali eu já tinha um trabalho social com crianças há anos, né? Desde muito jovem eu tenho um trabalho social, minha família sabe disso, mas eu nunca tinha olhado para o lado do câncer, principalmente o câncer infanto-juvenil. E aí Deus mostrou, através de um tratamento alternativo, né, fora de Manaus, uma luz para mim. E prometeu que a partir dali a minha vida iria multiplicar milhares de outras vidas. Então, acabei entrando nesse mundo e acabei começando a ajudar pessoas. Só que, posterior a isso, a ajuda foi tão grande, né? Eu comecei a expandir a ajuda para esses pacientes, que um belo dia, numa das reuniões com o governador, na época era o governador José Mello, eu gosto de falar isso porque foi uma das pessoas que impulsionou a gente exatamente a fundar o Provida. E aí o Silvio, que é o doutor Silvio, agora ele é da Câmara dos Vereadores, né, procurador de lá, ele falou, olha, vocês têm alguma representatividade jurídica? Vocês estão aqui com centenas de pacientes para fazer um trabalho social, uma ajuda para essas pessoas, mas vocês têm representatividade jurídica? A gente falou, não. Então, fundem um instituto, uma ONG que possa, né, representar esses pacientes. E foi ali que surgiu o Provida Amazônia. No decorrer desse período, a gente deu entrada, né, no cartório para fundar o CNPJ, mas aí, para quem conhece como é que funciona essa parte de instituto, é uma centena de documentos e muita burocracia. Então, a gente começou dando entrada no início do ano e exatamente no dia 26 de agosto de 2016, no dia do meu aniversário, um ano após eu ter sido diagnosticada com metástase, foi fundado o Provida Amazônia. No dia do meu aniversário, sem eu esperar. Quer dizer, o cartório deu entrada, a gente ficou naqueles meses, né, tentando abrir, e aí no dia do meu aniversário a Receita Federal deu o documento de CNPJ do Provida. Então eu costumo falar que ali nasceu Provida, mas nasceu uma nova Carola. Né? Eu tenho um novo CPF, que na verdade não é um CPF, é um CNPJ. E a partir dali o Instituto Provida começou a ganhar mais pessoas para serem ajudadas, né? Chegando ao ponto da gente hoje ter que, infelizmente, não consegue atender toda a demanda que existe. Então existe desde 2016, porém já existe antes. Então nós estamos aí em torno de 8 anos com esse trabalho do Provida Amazônia. Bom, o seu trabalho, ele abrange desde a busca, né, por tratamentos acessíveis até o apoio às famílias. Conte um pouco sobre isso. Então, o apoio diretamente às famílias é em torno de acompanhamento psicológico, assistência social. A gente ajuda muitos pacientes que vêm do interior do estado e não tem aonde se alojar. Nós acabamos ajudando essas pessoas, porque imagina, nós somos rodeados por rio, né? Então quem precisa de tratamento precisa viajar de barco para cá. E chega aqui no nosso único centro de tratamento ao câncer, que é o SECOM, eles não têm estrutura e muitas das vezes eles não têm recurso financeiro, porque trabalha com plantios no interior, com pesca, e aí não tem um salário fixo, não conseguem de imediato também o auxílio doença.
E aí entra o Provida nisso. A gente ajuda, dá apoio, orientação, né? Além disso, nós buscamos novas alternativas, apoiamos em novas tecnologias, em novos medicamentos, né, para o tratamento do câncer. Você faz o tratamento direto ou só acompanhamento? Agora só acompanhamento. Estou em estágio de remissão. A gente chama de remissão, mas que a gente fica monitorando, assim como vários outros pacientes que a gente também acompanha. Carola, deixa eu te perguntar. Quantas pessoas são atendidas hoje pelo Provida? Em média, por dia, na faixa de 30. 30 pessoas? Nós não atendemos só aqui no estado, a gente atende pacientes no Brasil inteiro. Não só em relação à ajuda em alimentos, em médicos, não, mas também em acompanhamento médico, né, a conversas com psicólogos, a atendimentos mesmo pessoal, a pessoa que acaba de descobrir a doença, e nós acabamos atendendo o Brasil inteiro. Nós temos pacientes até de Portugal. Olha só. Só para você ter uma ideia, a gente atende isso faz esses atendimentos de forma virtual, né, tanto presencial quanto virtual, e nós temos algumas pequenas sedes pelo Brasil. Temos no interior do Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Recife. Então a gente tem alguns pontos já pelo Brasil espalhados nesse item, porque o câncer ele não está delimitado só numa região, né? E ele não escolhe cor, classe social nem idade. Então a gente atende a todos, embora nós não tenhamos tanta estrutura ainda, mas nós temos um grande sonho, que é construir um hospital com uma casa de passagem para pacientes, não só aqui do estado, mas do interior e de outros lugares, né, para fazer o tratamento alternativo e ter um local para se alojar durante esse período. Os pacientes que fazem o tratamento no hospital especializado, no caso Sencon, que fazem a quimioterapia, que fazem a radioterapia, paralelamente eles fazem o acompanhamento com você? Sim, a grande maioria. Inclusive, Walter, é muito interessante essa sua pergunta, porque todos que nos procuram hoje, a grande maioria é paliativo. São pacientes que, infelizmente, a medicina já não tem mais o que fazer por eles. E aí eles nos buscam, eles, os familiares, e a gente consegue trazer uma melhoria na qualidade de vida através da nossa experiência, da nossa quantidade de anos, né, estudando isso. E a gente consegue amenizar um pouco da dor, porque só quem sabe é quem passa por isso. É muito triste, é avassalador, porque envolve a família inteira. Adoece todos, né? Não Exato. só o paciente, mas a família toda. Exatamente. Deixa eu te perguntar, você falou que hoje o Instituto ele está em algumas partes do Brasil. Como é que você sustenta isso? Quantos profissionais trabalham com você? Então, nós temos alguns apoiadores, né, pessoas que nos ajudam de forma doando o seu tempo mesmo. E aqui nós conseguimos custear alguns colaboradores. Embora a gente não tenha ainda recebido nenhum recurso financeiro de nenhum órgão federal, nem prefeitura, nem governo do estado, mas nós conseguimos manter isso através do recurso que eu tenho da minha família, das empresas que nós temos. Então a gente reverte isso, aqueles 10% que eu daria para a igreja, eu revirto isso em doação, em ajuda direta a esses pacientes. Só que acaba não sendo só 10%, né? Acaba sendo Sim. muito mais. E aí a gente vai sobrevivendo, né? Eu gostaria muito de poder ter mantenedores, doadores, mas infelizmente o Instituto ainda não tem. Mas o que impede de você ter esses mantenedores? Como nós somos uma instituição sem fins lucrativos, é um pouco difícil um instituto como o nosso caminhar sozinho, sem muita estrutura. Então eu precisaria ter um apoio, até mesmo político para isso, para que a gente tivesse uma estrutura melhor e tivesse condições de contratar mais pessoas para que essas pessoas fossem funcionários e trouxessem aí possíveis doadores, né, para o Provida. Você é uma pessoa que é uma prova viva, graças a Deus, do tratamento alternativo. Isso. Né? Conte um pouco sobre outras pessoas que fizeram o mesmo tratamento dentro do Instituto. Então, nós temos aí nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, alguns testemunhos de pessoas que utilizaram esse tratamento. E, Walter, eu vou lhe falar com a minha sincero sentimento de gratidão, porque muitos ficam curados e aí vão embora e não voltam mais, né? Mas eu vejo
nos olhos de cada um quando nos procura e que começa a ter uma melhoria, né? Começa a ter, de fato, a cura, né? Nos exames, e começam a ver ali as melhorias do tratamento. Quão gratificante é poder ver uma pessoa ter de novo a esperança de volta, né? Nem que seja através de uma palavra, uma oração, um tempo que você se dedica, né? Ou levando alguma medicação ou alguma suplementação. Isso daí já é, para mim, já é o suficiente, porque nós estamos aqui na Terra para levar o bem para as pessoas, para distribuir o amor, né? E isso para mim é muito gratificante. Essas pessoas que já estão curadas, algumas delas são pessoas que acabaram se tornando apoiadores do Provida. Então, em forma de gratidão, elas não têm dinheiro, mas elas se doam por isso, né? Nós temos uma grande amiga agora no interior de Minas, do Maranhão, a Deise. A Deise, ela se doa, ela não ganha nada por isso, assim como eu. Ela vai para os interiores lá, que são muito difíceis de acesso, pessoas lá que estão acamadas, desenganadas, e ela acabou se tornando uma apoiadora porque um parente dela que estava desenganado foi ajudado pelo Provida aqui do Amazonas, né? A gente à distância conseguiu ajudá-lo, ele ficou curado. E ela, em forma de gratidão, ela não tinha dinheiro. Ela passou a ser uma apoiadora. Então, assim como ela, nós temos centenas de pessoas que passaram por esse tratamento, que estão curados, estão vivos, né? Que passaram pelo Provida, que hoje são gratos. E isso, para mim, vale mais do que qualquer recurso financeiro que a pessoa possa doar. No início desse bate-papo, você falou que foi diagnosticada com câncer em 2015, né? Era metástase. E me conta um pouco da emoção que você teve quando descobriu que estava doente e quando descobriu que estava curada. Eu até vou tomar um pouco de água. Por favor. Porque essa é uma parte que mexe muito com o emocional, né? Principalmente para quem já passou por isso. E a gente tem uma sensibilidade muito grande quando a gente é diagnosticado com essa doença. Sensibilidade em todos os sentidos. No ouvir, no falar, no olhar, no enxergar. E quando a médica diagnosticou de fato que eu estava, eu já vinha desconfiando de que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era, o meu chão caiu, né? A gente pensa assim, câncer é morte, né? Mas eu não tinha entendimento da dimensão do que era isso, até porque eu nunca tinha passado por isso, nem com nenhum parente meu. Embora a minha família tenha um histórico, né, de câncer, a minha avó, enfim. E eu sou muito apegada a Deus. E aí eu fui em busca de respostas com Deus. E isso que me deu força, né? Deus, através da sua grande misericórdia e colocando pessoas no nosso caminho, Ele nos dá a resposta. Tudo aquilo que a gente busca, se a gente souber ouvir, Ele dá a resposta. Então, esse sentimento que no passado aconteceu na minha vida e que hoje eu não esqueço. Isso te emociona, né? Muito. Muito, porque a gente revive. Não que eu queira reviver o passado, não é isso. Mas é porque é algo que está no meu íntimo. É algo que Deus permitiu que eu passasse para que hoje eu estivesse aqui conversando com o Senhor com propriedade. Para realmente passar para quem já vive isso ou para quem já viveu e dizer para eles que eu realmente sei o que eles estão sentindo. Isso daí ninguém pode tirar de mim. Pode vir outras pessoas dizendo, eu quero ter um instituto também que cuida de pessoas com câncer, porque eu tenho um coração bom, tudo bem. Mas ele nunca vai saber se ele não passou pela situação. Olha só, eu até fico meio emocionado aqui. Esse papo é muito bom, porque a gente está falando com uma pessoa que se doa 25 horas, eu falo 25 horas, que é 24 horas e mais 1 hora do dia seguinte. É verdade. Para cuidar de pessoas, né? É verdade. E como ela bem disse aqui, não tem ajuda de governo federal, não tem ajuda de governo estadual, não tem ajuda de governo municipal, tem apenas doadores, né, de coração que fazem doações, enfim, que se entregam para trabalhar com você. Isso não tem preço, né, Carol? Não. Walter, eu costumo falar que
Deus, ele não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. Claro, se Deus tocar no teu coração em algo financeiro para ajudar alguém, você vai ajudar. Mas o que ele quer de verdade é a nossa devoção. E quando ele deixou na terra a palavra, amai o teu próximo como a ti mesmo, primeiro ele diz que você deve se amar. Sim. E depois que você se amar, você ajudar o teu próximo. Porque se você se ama, você jamais vai querer aquele sentimento, o teu sentimento de amor ao próximo, vai querer o mesmo pro teu irmão, pro teu vizinho, pro teu amigo. Então, isso é um ensinamento divino que eu vivo todos os dias. E o bem, Walter, deveria se unir mais. Anteontem eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa falando que as pessoas que fazem o bem, elas são muito individuais. Mas o bem deveria se unir mais. O mal se une para fazer o mal. Sim. Por que não o bem se unir? Então eu convido você que está assistindo esse podcast, que possa se unir com a gente, que todo mundo que faz uma corrente do bem, se realmente segurar na mão um do outro e ir em busca de ajudar o próximo, a gente vai ganhar o mundo, né? E eu falo isso para você, que da onde você estiver me assistindo, que às vezes você não precisa ir para um instituto ou para um hospital. Você vai na tua vizinhança, do lado da tua casa tem alguém que está ali com depressão, que é uma doença, e que desencadeia para o câncer, né? Você tem um vizinho, uma criança do seu lado que está passando fome ou necessidade. Isso é fazer o bem, é você estar olhando o teu próximo. E se todo mundo fizesse, nós teríamos um mundo melhor. Todo mundo iria olhar para o seu vizinho e ajudá-lo. Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu estendi bastante aqui, porque eu gosto de distrair muito mais, né? Eu senti você muito aberta para responder tudo que a gente pergunta. Mas tem uma pergunta que eu vou fazer aqui. Se você quiser responder, você responde, senão fica no seu coração. O que é que você pensa no futuro político? Você quer um futuro político? A Carola política? Não penso ainda nisso. Embora tenham alguns convites, tá? Já houve alguns convites, mas eu ainda não penso. Eu penso assim, Walter, se eu tenho condições de fazer o bem hoje com o que eu tenho, eu vou continuar. Mas se eu tiver que ter mais para dar mais condições às pessoas, sim, por que não? É uma bandeira importante. Mas isso quem vai me dizer, como sempre foi na minha vida inteira, é Deus. Se Deus falar para mim vai, eu vou. Se Deus falar para mim não, eu não vou. Mas hoje a Carola está preparada para ouvir esse vai de Deus? Tô. Muito bem. Tô sim. Muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Mensagem, em primeiro lugar, hoje, é de agradecimento a Deus por essa oportunidade de hoje estar aqui. A Carola não seria nada sem Deus em primeiro lugar e o Instituto não existiria sem a Carola. Então hoje eu deixo a mensagem para você que tem um sonho ou que tem vontade de ajudar alguém. Siga o seu coração. Busque a Deus em primeiro lugar e faça o bem sem olhar a quem. Provida Amazônia é isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, Walter. Obrigado mesmo, gente. Conversei com a Carola Caldas, do Instituto Provida. Um assunto muito legal, interessante, no podcast Arrocha Manaus. Vem mais por aí.